A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas e damos sequência hoje no estudo da escatologia bíblica, vídeo 12. O Apocalipse, quinta parte, as primeiras 4 trombetas. Vamos ler o Apocalipse 8 e vamos lendo e comentando. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar, e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Li até o versículo 6, vou comentar algumas coisas. Então aqui, nesse ponto, os 7 anjos se preparam para tocar as trombetas. Significa que aqui encerrou-se o 7º selo, porque o 7º selo é, na verdade, a apresentação dos 7 anjos com as 7 trombetas. Então, isso é a abertura do 7º selo, do último selo. E agora, os anjos aparecem com as 7 trombetas e se preparam para tocá-las. Bem notório é aqui nesse começo, esse incensário, o que um anjo trouxe, um incensário de ouro, e se colocou junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. Veja que simbólico e tremendo esse momento. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Olha a ênfase que é dada aqui, e também lá no início, acho que é Apocalipse 5, que já lemos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra profética do Apocalipse, ela relaciona os castigos que virão sobre a terra, como diz, vamos ler daqui a pouquinho, a punição dos ímpios. Vamos ler em 2 textos. A punição dos ímpios e aquilo que diz lá na abertura do 5º selo, que o clamor daqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus, clamando por justiça. E Deus, aliás, ali naquele momento, o anjo fala que aguarde por mais alguns momentos, que já está chegando o dia da justiça. Então, veja como as coisas são sérias. E as orações dos santos, o clamor dos santos, aqueles que morreram por causa do nome de Jesus, aqueles que morreram por não aceitarem, negar o nome de Jesus, Deus tem um zelo muito grande com esses, até porque diz no Salmo, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, pense na verdade, pense naquilo que aconteceu de verdade. Muitos santos, muitos crentes simples, pequenos, grandes, morreram por confessar o nome de Jesus e não aceitar a fé católica. Na Inquisição, então esse povo que morreu
morreu na fogueira. E não foi, e existe hoje, eu já falo sobre isso, porque vou falar muito sobre isso em breve. O que aconteceu de verdade. E aqui tem muitos apologistas defendendo, e até alguns dizendo que a Inquisição deveria voltar. Aquele que está defendendo isso, que está fazendo todo o possível para defender a Inquisição, defender aqueles que morreram. A Inquisição foi só um tempo. A Inquisição foi só durante a Igreja Católica. Mas houve muitas mortes de santos no Antigo Testamento, quando ainda não existia a Igreja Católica. Então, esses santos que morreram em todas as épocas, desde Abel, Jesus falou, desde Abel, desde o sangue do justo Abel, todos esses, essa conta será cobrada, e ela virá com fogo. O fogo do altar de Deus virá sobre a terra. Vamos ler alguns versículos sobre isso. Jesus vem com os seus anjos. Primeiro vamos ler um versículo de Lucas 9, que fala assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Ou seja, está dito aqui que Jesus vem com os seus anjos, com os seus santos anjos, para trazer duas coisas: trazer justiça sobre a terra e também para levar a sua igreja. E para isso, vou ler novamente, que eu tenho lido bastante, o 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 7. E dar alívio a vocês, a igreja. Jesus está dizendo que ele vai vir para dar alívio à igreja, ou seja, vai arrebatar a igreja, que estão sendo atribulados, porque a igreja passa por um pouco da grande tribulação. E a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Pode ver que Jesus vem para dar alívio à igreja e vem para trazer juízo sobre a terra. E o versículo 8 ainda: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, conheça o meu apelo, conheça o evangelho, leia o evangelho, leia, não estou falando dos 4 evangelhos, estou falando do evangelho como um todo, principalmente contido na doutrina apostólica que Jesus mandou que os apóstolos pregassem, e nós também. Então, prestemos atenção nisso. E agora vamos ler ainda um versículo de 2 Pedro. 2 Pedro 3, tem 2 textos aqui. Apóstolo Pedro falando: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então veja como o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, ele já está dizendo essa confirmação do Apocalipse, que a terra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. E é justamente esse o cumprimento que nós vamos ler agora aqui nas 7 trombetas, que o Tessalonicenses fala ali, que eles virão em chamas flamejantes. Parece até bonito, mas não é bonito, é horror, é o tempo terrível do dia do Senhor. E aqui, voltando aqui em Pedro, que escapou aqui, então, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão sendo reservados para o fogo, guardados para o juízo e para a destruição dos ímpios. E mais um no versículo 11 ainda, do 2 Pedro 3. Visto que tudo assim será desfeito, veja como a palavra, ela condiz, tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. O dia de Deus é o dia do Senhor, e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor.
Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Está vendo? Então, os céus serão desfeitos e a terra serão desfeitos pelo fogo e se derreterão pelo calor. Mas nós, diz aqui, esperamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra. Então, a palavra, ela é completa. Esperamos novos céus e nova terra. Não é só novos céus, porque a igreja será arrebatada ao céu, mas ela voltará para reinar com Jesus, nessa nova terra que será o milênio. Então, creio nisso, porque a Bíblia ela vai se repetindo, vez por vez, as mesmas coisas. Então, aqui nós vamos ler ainda agora a complementação aqui. Então, vamos ler, vou ler sem parar até o final aqui agora, no Apocalipse 8, para completar, do 7 ao 13. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores, e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos outros 3 anjos. Aqui se cumpriram 4 trombetas, e grandes destruições vieram sobre a terra, como já profetizado ali pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus, e pelos apóstolos e pelos profetas do Antigo Testamento. Então aqui está dizendo: ai, 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 dos que habitam na terra. E tem alguns que pregam que a igreja está aqui na terra ainda. O diabo gosta dos extremos. Ou é tudo para lá, ou é tudo para cá. E a Bíblia diz: não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Então aqui, ai, ai, ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra? Você acha que a igreja vai estar aqui na terra? É claro que não. Os que habitam, a igreja não está habitando na terra, porque no capítulo 6, procede, justamente no sexto selo, quando acontece o início do dia do Senhor, propriamente dito, ali a igreja sobe, e ela aparece no capítulo 7, a igreja no céu. É simples assim. Então, a igreja não está mais na terra aqui. Não, a doutrina pré-tribulacionista, ela contém um erro grave, porque ela se baseia somente em lógicas, deduções lógicas. Não se baseia nas minúcias da palavra e do Apocalipse, da palavra profética e do Apocalipse. Então, nem meso-tribulacionismo, a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação por causa daquele versículo lá que parece dizer que na 7ª trombeta. Então, parece que é ali que vai ser o arrebatamento. Mas nós temos que basear no contexto todo da Bíblia e olhar todas as coisas e não desprezar. E também pós-tribulacionista, menos ainda, porque a igreja não vai passar por toda a grande tribulação, é uma mistura total de Israel com a igreja, e não há discernimento para separar essas coisas. Então nós ficamos por aqui nesse vídeo, nesse áudio, e aguardo você para o capítulo 9 do Apocalipse, que será o próximo vídeo, que é o vídeo 13. Deus vos abençoe
em nome de Jesus. Amém.